Para algumas pessoas, essa imagem mostra uma janela como outra qualquer, mas outras conseguem enxergar as formas de um rosto. Já aqui, alguns verão a imagem de uma árvore com uma formação natural qualquer, mas aos olhos de algumas outras pessoas, as marcas formam a imagem do que eles acreditam ser a Virgem Maria. Nenhuma resposta está errada, mas também não podemos afirmar que estão certas. Na verdade, os cientistas têm uma opinião bastante interessante sobre esses fenômenos. Eles acreditam que é possível dividir as pessoas em duas categorias: aquelas que conseguem identificar formas ocultas em objetos inanimados e aquelas que não conseguem. Então, se você faz parte do grupo que consegue enxergar essas formas ocultas, saiba que não está sozinho. Existem centenas de milhares de pessoas que projetam imagens que vão além do objeto em seus cérebros, e essa condição é chamada de pareidolia. A pareidolia é caracterizada por manifestações psicológicas que fazem com que algumas pessoas identifiquem rostos, por exemplo, aleatoriamente. O que nos leva a pensar na seguinte questão: será que os casos de rostos de mortos que se recusam a desaparecer estão ligados à pareidolia? E se for verdade que estamos lidando com algo que está além dessa dimensão? A pareidolia não é algo que vá prejudicar a sua integridade física, apenas fará com que você olhe para as coisas com outros olhos. Apesar de ser algo que se popularizou na internet através da hashtag FaceOnThings, o teste psicológico com as manchas de Rorschach utiliza esse fenômeno há décadas, com o objetivo de diagnosticar o estado mental de um paciente. Ao contrário do que muitos pensam, o teste de Rorschach não possui uma imagem específica ideal, apenas dá a direção sobre os significados das projeções mentais. Lembra quando dissemos que não existe resposta certa ou errada? Mas afinal, por que a pareidolia acontece? A ciência, nesse caso, levanta várias teorias para chegar a uma explicação. Porém, como encontrar um padrão de manifestação em episódios completamente aleatórios? Até agora, o máximo que as pesquisas conseguiram determinar é que a pareidolia pode ser entendida como um tipo de delírio benigno, digamos assim. E, mesmo que a palavra delírio nos remeta à falta de controle e consciência, aqui devemos entendê-la como uma falsa conclusão baseada na realidade exterior, que não se altera mesmo diante de provas ou raciocínios. Algumas teorias de conspiração justificam os vários avistamentos de OVNIs e coisas do tipo com base no fenômeno da pareidolia. Exemplo disso são as imagens de Marte feitas na missão Viking 1 na década de 70, que mostram formações rochosas que muitos acreditaram ser registros históricos de uma civilização marciana antiga. Mesmo que a NASA tenha explicado que as imagens causam uma ilusão de ótica por causa do efeito de luz e sombra, grande parte das pessoas continuam enxergando um rosto com formas humanas. É por isso que vamos considerar os delírios da pareidolia como uma falsa conclusão racional. Agora, por alguma razão desconhecida, os casos mais recorrentes e polêmicos a respeito da pareidolia sempre acabam envolvendo imagens religiosas que são semelhantes às figuras de Jesus Cristo e outras personalidades mencionadas na Bíblia Sagrada Cristã. De fato, um estudo realizado na Finlândia concluiu que pessoas que possuem um laço forte com a religiosidade ou sobrenatural são mais propícias a enxergar rostos em paisagens e objetos ordinários, como é o caso da famosa imagem da Virgem Maria em um sanduíche de queijo grelhado. A história de Diane Dulzer ficou conhecida no mundo inteiro porque ela conseguiu vender o sanduíche com a suposta imagem sagrada por $20 mil no eBay. Um episódio parecido foi a semelhança que pessoas do Tennessee, nos Estados Unidos, encontraram entre o rosto da Madre Teresa de Calcutá
e uma rosquinha de canela. O mais curioso é que eles mantiveram essa rosquinha em exibição pública até ela ser furtada em 2007. Você consegue ver a semelhança? Há ainda o caso da árvore que mostramos no começo do vídeo, em que dezenas de nova-iorquinos fizeram uma procissão até Bergen Line Avenue para rezar diante da Virgem. Todos são exemplos de situações muito parecidas e que nos fazem questionar. O que leva as pessoas a acreditarem que essas imagens ocultas estão além da nossa realidade? Ou ainda, por que razão essas imagens continuam aparecendo mais e mais diante de nossos olhos? Agora vamos dar um passo além das explicações lógicas e falar a respeito de um caso de pareidolia que desafia qualquer hipótese ou teoria científica: as faces de Belmez. A ensolarada região da Andaluzia é famosa por ser o berço da produção do azeite de oliva espanhol. E lá, entre seus muitos vales e montanhas, existe um pequeno vilarejo chamado Belmez de la Moraleda. O lugar tem uma população de aproximadamente 2.000 pessoas. Então pode-se imaginar que a história das faces de Belmez se espalhou rápido demais. As primeiras imagens de rostos começaram a aparecer logo no início da década de 70, numa propriedade privada do vilarejo que pertencia a Maria Gomes Pereira. Sem qualquer razão ou circunstância, Maria notou que havia uma mancha estranha no chão de concreto da cozinha e, como não viu nada demais nisso, continuou seus afazeres. O mais estranho foi que a mancha ficou mais escura de um dia para o outro e, curiosamente, tinha as formas de um rosto. Maria, então, decidiu tentar limpar a mancha com o que tinha em casa, mas parecia que nada era capaz de apagar aquele rosto do chão. Foi aí que o marido de Maria resolveu tomar uma solução mais drástica: destruir completamente o concreto onde a mancha estava. Com a ajuda de uma picareta, o marido de Maria abriu um buraco no chão e tirou parte do concreto manchado. Depois, cobriu o espaço com uma nova massa de concreto, dando a impressão de que tudo voltaria ao normal. Porém, eles não poderiam imaginar que as manchas no formato de um rosto voltariam depois de uma semana. Como dissemos há pouco, foi uma questão de horas para que todo o vilarejo de Belmez soubesse do estranho fenômeno na casa de Maria. Isso foi o suficiente para que uma multidão de vizinhos fosse até lá ver a face no chão com os próprios olhos. A casa da família, então, passou a ser o centro das atenções, enquanto eles só queriam que a história se resolvesse e que, qualquer que fosse a origem daquilo, os deixasse em paz. Antes que a família tentasse apagar o rosto no concreto pela segunda vez, o prefeito de Belmez emitiu uma ordem de escavação para saber o que havia debaixo daquela construção. O que eles encontraram debaixo da terra deixou todos os presentes boquiabertos com a situação. Haviam esqueletos em estado de decomposição quase que completa. Alguns indicavam sinais de decapitação, já outros pareciam ter morrido tranquilamente. Os restos dos cadáveres foram recolhidos e encaminhados para instituições para serem exumados e analisados. A primeira conclusão que eles chegaram foi que o estado de decomposição indicava que os esqueletos são do século XIII, pelo menos. Sem a possibilidade de identificar os cadáveres, eles foram preparados e sepultados de acordo com a tradição católica. Do outro lado, o chão da cozinha da casa de Maria, completamente danificado, foi reconstruído e uma nova massa de concreto foi posta no piso. Após a retirada dos cadáveres da casa, a família esperava que a história das faces no chão chegasse ao fim. Porém, não foi bem isso que aconteceu, porque pouco tempo depois, novas formas de rostos voltaram a aparecer de um dia para o outro. A esta altura, a notícia sobre as faces de Belmez tinha se espalhado o suficiente para que curiosos e cientistas de todo o mundo fossem até o pequeno vilarejo. Haviam jornalistas, sacerdotes e pesquisadores de diversas áreas, incluindo paranormalidade, que viajaram para Belmez com o objetivo de entender e chegar próximo de uma boa explicação para o caso. A rotina e a movimentação do lugar mudaram de um dia para o outro.
e parecia que a tranquila Belmes há tempos não sabia o que era um dia de calmaria. Entre os cientistas estava o Dr. Hans Bender, um investigador alemão que, após ver as faces de Belmes com seus próprios olhos, classificou o caso como um dos fenômenos paranormais mais importantes do século passado. Junto disso, o Instituto Espanhol de Cerâmica e Vidro foi convocado para liderar as investigações e estudos no local das manchas. Não estamos falando de uma simples equipe investigando um caso qualquer. Estamos falando sobre as faces de Belmes, que mobilizaram centenas de pessoas em busca de uma explicação satisfatória. Os especialistas mapearam todo o espaço da cozinha de Maria com fotografias e fecharam o espaço para uso da família. Parte da casa estava interditada por tempo indeterminado e, para evitar que houvesse qualquer alteração ou degradação daquelas imagens, selaram o chão com cerca e cobriram por completo. Haviam métodos para garantir que o espaço onde as faces estavam não fosse violado ou alterado, e durante alguns poucos meses a cozinha da casa permaneceu fechada. Então, dá para imaginar a surpresa que todos tiveram quando voltaram à casa da família de Maria. Os moradores já não viviam mais no local. Então, o fato de que os rostos mudaram ao longo do tempo intrigou ainda mais os envolvidos no caso. Como algo que havia sido preparado para manter seu estado de conservação se transformou em poucos meses? Eles não conseguiram explicar. Entre as hipóteses mais aceitas atualmente, uma diz que as manchas são produtos de reagentes químicos sob a luz, mas isso não explicaria por que as faces de Belmes continuam aparecendo até hoje. E se essas imagens estiverem ligadas a almas perdidas que vagam por algum plano paralelo? E se forem apenas manifestações do fenômeno da pareidolia? De alguma coisa nós sabemos. As imagens misteriosas das faces de Belmes existem, são genuínas, e seus olhares vazios e frios parecem incapazes de observar a nossa alma. Até o próximo vídeo.